A conversa secreta do Nine com o Careca. Olha essa dupla aí, Satie, vamos colocar pra você. O presidente Lula teve uma conversa secreta com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, após o vazamento das mensagens do celular de Daniel Vocaro, dono do Banco Master. O presidente Lula teve uma conversa com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, no início de março, fora da agenda oficial. Essa conversa entre os dois aconteceu logo após o vazamento do material do celular de Daniel Vocaro, dono do Banco Master. Entre o material vazado e divulgado pela imprensa, há mensagens atribuídas ao próprio Moraes. Na conversa com o ministro do STF, segundo relatos de fontes do Supremo Tribunal Federal e também do Palácio do Planalto, o presidente Lula afirmou a Moraes que não pretende soltar a mão do ministro. Em outras palavras, Lula disse que não pretende abandonar Moraes, embora o nome do ministro tenha sido arrastado para esse escândalo do Banco Master. Segundo auxiliares presidenciais, Lula é grato a Moraes pela atuação do ministro nas eleições de 2022 e também pela atuação dele no inquérito da trama golpista, pelo qual foram condenados vários militares e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Satie, tem uma coisa que é impossível você continuar com qualquer história de trama golpista quando o cara que acusou a trama golpista cometeu a trama anterior golpista e a gente já estava num processo de golpe, fortalecimento e consolidação da trama golpista do STF. O golpe começou em 2019, Satie. A historiografia não mente, meu amigo. E, de novo, aquilo que incomoda a gente o tempo todo é falar de uma excrescência sem apontar a excrescência em tom de normalidade. Existe uma confluência, uma troca, uma sinergia. Opa, peraí, bichão. A gente tá falando do quê? De um casal de jovens apaixonados de 20 anos de idade que entraram na faculdade, que estão olhando para um futuro, né, promissor pela frente? Ou a gente tá falando de um mitômano safado, octogenário, e um careca sem escrúpulo, mafioso, bandido, quadrilheiro, que usam das funções públicas que exercem, quando as exercem, para finalidades privadas. E sim, ilícitas. Privadas e ilícitas. Só que o problema é que a partir do momento que vira ilícito, e a gente viu já o tamanho do ilícito de 129 milhões no colo do Alexandre de Moraes, tudo se dissipa. Não tem mais discussão acadêmica de direito constitucional, não tem mais tese, não tem mais OAB, não tem mais nota de repúdio, é tudo um teatro, é tudo uma fabricação. Tudo deve ser anulado. Quais decisões serão anuladas no eventual e provável e possível, e se não for provável a gente transforma em provável, e se não for possível a gente transforma em possível o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Quantas anulações serão? A gente vai ter que fazer anulação temática? Vai ser só sobre liberdade de expressão, inquérito das fake news, as famílias que foram devastadas, a morte do Clériston que ele precisa indenizar, eu considero 40 milhões, o mínimo, para a família do Clériston. O mínimo 40 milhões. Dos 80 que entraram na conta da Viviane Bassi. Que é, na verdade, a conta do Alexandre de Moraes. O mínimo. Fora os outros milhões que estão espalhados por aí, porque esses pseudo-ministros estão todos bilionários. Fora que esses caras já transformaram em criptomoeda na China. Porque viajaram muito pra China, e são admiradores do regime chinês, como diria o Gilmar, né? Então é um negócio que me incomoda o tom, esse tom, Satie, esse tomzinho, pra camuflar a covardia, pra camuflar um jornalismo que deveria ser verdadeiro com a audiência. É tomzinho, trama golpista. Ele vai parar de falar trama golpista quando for anulado isso daí? Ou vai ficar de pé uma trama golpista que se baseou fundamentalmente num bandido de 80 milhões, pelo menos. 80 milhões. Pelo menos. O ponto de partida da conversa com o Alexandre de Moraes é que ele tem 80 milhões de partida. Então vamos ficar esperto, né? A gente não pode